Salve, família palmeirense! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas últimas movimentações do nosso Verdão, porque o mercado não para e o Palmeiras também não pode ficar parado. E o assunto que está fervendo é o nome do Danilo, aquele volante que já deixou saudade na nossa torcida e que agora aparece novamente como possível reforço. A história é simples, mas cheia de nuances. Segundo informações recentes, o Danilo esteve muito perto de voltar ao Palmeiras, e isso reacende um debate que a gente já vinha tendo aqui há algum tempo. Porque a verdade é que o Palmeiras precisa, e precisa com urgência, de um volante com experiência, com qualidade e com identificação com o clube. E o Danilo se encaixa nesse perfil de um jeito que poucos jogadores conseguem. O que chamou a atenção foi justamente essa informação de que o Palmeiras chegou perto, quase selou a negociação, mas no final a coisa não caminhou. E aí entra o contexto do Botafogo, que está passando por um momento delicado, precisando abrir mão de vários atletas, e com a questão dos direitos de imagem do Danilo sendo atrasados por 60 dias. Aí, no que parecia ser o acréscimo do segundo tempo, o Botafogo fez o depósito e o jogador acabou ficando por lá. Mas o detalhe que mais chama a atenção é que, pelo que foi levantado, o Danilo já estava certo com o Palmeiras. Ou seja, a negociação estava encaminhada, mas o Botafogo conseguiu segurar a situação de última hora. E é justamente nesse cenário que a torcida começa a se perguntar: por que o Palmeiras não insiste? Por que não tenta de novo? E a coisa fica ainda mais curiosa quando você olha para o que está acontecendo no Flamengo. Surgiu uma informação de que o clube carioca poderia fazer uma proposta pelo Danilo, e isso mexe com a cabeça de qualquer torcedor palmeirense. Porque o Flamengo tem dinheiro, estrutura e apetite para brigar por reforços, mas o Palmeiras tem algo que o Flamengo não tem. O Danilo conhece o clube, conhece o futebol brasileiro e já passou por aqui. Ele é cria da base. Foi formado no Palmeiras, já trabalhou com o Abel, e isso faz toda a diferença quando você pensa em adaptação e impacto imediato. Não é só sobre qualidade técnica, é sobre encaixe no elenco, sobre cultura do clube e sobre a capacidade de entrar e resolver. E olha só, o Danilo, apesar de não ser um volante de origem, se tornou um especialista na posição. Ele chegou a ser contratado pelo Botafogo justamente para exercer essa função e acabou se adaptando de um jeito impressionante. E a gente sabe que o Palmeiras não está só precisando de um volante para compor. O Palmeiras está precisando de alguém que chegue e tome conta do meio de campo. Alguém que imponha presença, que jogue com inteligência, que saiba marcar, mas que também tenha qualidade para organizar a saída e dar ritmo ao time. E isso é exatamente o que o Danilo faz. Ele não é um jogador qualquer. Ele é aquele tipo de atleta que, quando está em campo, dá a sensação de que o time fica mais equilibrado, mais seguro, mais confiante. Além disso, o Danilo tem uma versatilidade que muita gente esquece. Ele pode jogar como 8, pode atuar até como um segundo volante mais ofensivo. E em alguns momentos da carreira chegou a jogar como um meia mais avançado, como um 10 em algumas categorias de base. Então ele não é um jogador limitado a um papel. Ele é um jogador que pode ser moldado conforme a necessidade do treinador. E isso é uma vantagem enorme para um time que quer ser protagonista, que quer ter dinâmica e variações táticas durante a temporada. Porque quando você tem um jogador assim, você não fica preso a um único jeito de jogar. Você consegue alternar, ajustar e surpreender.
E é justamente aí que entra a crítica mais forte. Por que o Palmeiras insiste tanto em trazer jogadores do exterior, de ligas menos conhecidas, quando já tem no mercado brasileiro um atleta com a qualidade e o perfil do Danilo? A gente entende que o clube precisa buscar novas alternativas, mas não dá para ficar fazendo experiência atrás de experiência, como se fosse um laboratório. O Palmeiras tem uma torcida enorme, tem pressão, tem exigência. E não é justo ficar testando jogadores em sequência quando existe a chance de contratar alguém que já provou o seu valor. A gente vê o Palmeiras contratando jogadores de lugares como a Escócia, como se fosse uma aposta. E aí, quando chega o momento de jogar, a gente torce, apoia e sempre vai apoiar, porque o jogador está defendendo a nossa camisa. Sabe? Mas a realidade é que isso pode virar uma loteria. E a gente não quer que o Verdão seja um clube de apostas. A gente não quer dizer que esses jogadores vindos de fora não podem dar certo, porque podem. E quando dão certo, a torcida apoia e celebra, porque no final das contas, o importante é o Palmeiras ganhar. Mas a questão é que, se existe um jogador que já conhece o clube, que já se adaptou ao futebol brasileiro, que já mostrou capacidade e que tem identificação com a torcida, por que não ir atrás? O Danilo não é só um nome bonito no papel. Ele é um jogador que já provou, em diversas situações, que tem qualidade para vestir a camisa do Palmeiras e fazer a diferença. Então, Palmeiras, por que não insistir? Por que não fazer mais uma investida, mais uma conversa, mais uma proposta? Talvez o momento agora seja diferente, talvez o Botafogo esteja mais pressionado, talvez o jogador esteja mais inclinado a voltar. E se existe uma janela, por que não tentar? E claro, a gente sabe que existe a questão financeira. O Palmeiras já pagou pelo Danilo no passado, então é possível que exista uma dívida, uma pendência, alguma questão burocrática. Mas isso não pode ser motivo para não tentar. Porque o futebol é feito de oportunidades. E se a oportunidade está batendo na porta, o Palmeiras tem que abrir. A torcida quer ver o Verdão forte, competitivo e com um meio de campo que imponha respeito. E o Danilo, com toda a sua experiência, com toda a sua leitura de jogo e com a sua qualidade, pode ser o jogador que faz essa diferença. Então, fica aqui a pergunta. Palmeiras, dá mais uma investida no Danilo, dá mais uma chegada no Texer, porque a torcida quer ver esse nome de volta. Agora, mudando de assunto, mas sem sair do universo de mercado, a gente tem que falar sobre o jogo do próximo sábado. Palmeiras e São Paulo vão se enfrentar na Arena Barueri e a informação é que pouco mais de 8.500 ingressos foram vendidos até agora. Isso mostra que o clássico já está ganhando cara de jogo importante e a expectativa é alta. E a gente sabe que, apesar de ser início de temporada, esse tipo de confronto sempre carrega uma pressão enorme. O torcedor quer ver o Palmeiras jogando bem, porque a gente está cansado de ver um time que, em alguns momentos, parece que perdeu a identidade. A torcida quer ver futebol, quer ver intensidade, quer ver aquele Palmeiras que impõe seu estilo. E nesse sentido, também temos uma atualização sobre o Rafael Veiga, porque o nome dele está cada vez mais próximo de deixar o clube. Ao que tudo indica, o América do México deve contratar o Veiga por empréstimo, com opção de compra e pagando o salário do jogador. Então, a tendência é que ele não saia em definitivo, pelo menos nesse primeiro momento. Mas isso já mexe com o elenco, porque o Veiga era uma peça importante, um jogador que tinha presença e que, mesmo com altos e baixos, sempre era uma opção de qualidade.
Agora, a gente fica no aguardo para ver como essa negociação vai se desenrolar, porque o Palmeiras precisa se movimentar rápido para não ficar sem opções no meio. E falando em reforços, temos novidade envolvendo o Nino, o zagueiro do Zenit. A diretoria do Palmeiras ficou animada com uma movimentação nos bastidores, porque o jogador trocou de empresários. Ele estava sendo representado pela Elenco Sports, que é a mesma agência que cuida da carreira do Claudinho, e que acabou tendo uma relação complicada com o Palmeiras. Inclusive, muita gente acredita que essa questão de empresários foi um dos motivos para o Claudinho não ter vindo, mesmo quando tudo parecia encaminhado. E agora, com o Nino mudando de agência, a relação com o Palmeiras fica muito mais tranquila, porque os novos agentes têm um ótimo relacionamento com o clube. Isso não significa, obviamente, que o Nino vai fechar com o Palmeiras nesta janela, mas é um indicativo forte de que a negociação pode avançar. A intenção existe e a expectativa é que, se não der para fechar agora, a situação pode ser encaminhada para o meio de 2026. Afinal, o jogador já se reapresentou no Zenit e está cumprindo pré-temporada, porque tem contrato com o clube russo. Mas a movimentação é importante, porque mostra que o Palmeiras continua ativo, buscando reforçar o setor defensivo e que a diretoria está atenta às oportunidades. E enquanto isso, o Palmeiras segue se preparando para o clássico. Hoje, o time fez mais um treino na academia de futebol, focado no duelo contra o São Paulo, e tudo indica que o Abel deve usar força máxima no sábado. E o que deixa a torcida animada é a possibilidade de retorno de jogadores importantes, como o Vitor Roque, o Felipe Anderson e o Andreas. São peças que fazem diferença, que aumentam o nível do time e que podem dar mais dinâmica ao jogo. E a torcida espera, acima de tudo, ver um Palmeiras com vontade de jogar bola, com intensidade e com a cara de um time que quer ser protagonista. Porque a gente não pode ignorar que nos últimos jogos o Palmeiras tem sido um time que rifa a bola, que tem medo de jogar, que parece que quer apenas administrar o resultado. E a torcida quer mais do que isso. A torcida quer ver um time que pressiona, que marca alto, que joga com coragem, que não tem medo de encarar o adversário. E isso é algo que o Abel já mostrou que sabe fazer. Ele já mostrou que gosta de um time que rouba a bola na saída, que faz transição rápida, que joga no campo adversário. Então a torcida espera que esse estilo volte a aparecer, porque o elenco tem qualidade para isso. E é exatamente nesse ponto que a gente precisa ser claro. O Palmeiras tem peças suficientes para jogar bola no chão, para construir, para ter intensidade e para impor um ritmo alto. O que falta, às vezes, é a coragem de assumir o jogo, a confiança para fazer o time jogar como a torcida quer ver. E a gente sabe que isso não é só uma questão de elenco, é uma questão de mentalidade, de treinamento, de conceito. O Palmeiras já foi um time que dava gosto de ver jogar, lá em 2022. Aquele Palmeiras tinha uma identidade, tinha uma forma de jogar que era reconhecida e temida. E a torcida quer voltar a ver isso. A torcida quer voltar a sentir orgulho de ver o Verdão jogando. E a gente também precisa falar sobre o Flamengo, porque ontem o time deles jogou contra o Vasco e mostrou um futebol bem agressivo. Foi o primeiro jogo do ano para eles, com pouco tempo de preparação. E mesmo assim, o Flamengo deu mais de 30 finalizações no gol do Vasco. O resultado foi apenas 1-0 e teve uma expulsão do Vasco, mas a superioridade do Flamengo ficou clara. Eles já sabem o que o técnico Felipe Luiz quer, e isso faz diferença. É um time que treina e que entende o modelo de jogo. E aí, a pergunta que fica é:
Por que o Palmeiras não pode fazer o mesmo? Por que o Palmeiras não pode voltar a ser um time que domina, que pressiona, que cria chances e que joga com intensidade? O Palmeiras tem um elenco muito qualificado, com peças que elevam o nível de qualquer clube. E o Abel tem capacidade para montar um time que jogue com qualidade, com intensidade e com ousadia. Então a cobrança é essa: vamos jogar bola. Não dá para continuar no mesmo padrão de sempre, com chutão, com saída lenta, com medo de errar. A torcida quer ver um time que se impõe. E a gente sabe que é pedir muito? Talvez seja pedir pouco, na verdade. Porque o Palmeiras já mostrou que pode. Então, a expectativa é que no sábado o Verdão entre em campo com a mesma fome de sempre, com a mesma vontade de ser protagonista e com a determinação de voltar a jogar o futebol que a gente gosta. E continuando essa nossa conversa sobre o Palmeiras, o mercado e a necessidade de voltar a jogar bola, a gente não pode deixar de falar sobre outro nome que está surgindo com força no meio do caminho: o Fabinho. O volante que tem sido muito comentado como possível alvo do Palmeiras para o meio da temporada e que, claro, também está despertando o interesse de outros clubes. Uma informação importante é que o Grêmio, por exemplo, também está de olho no Fabinho, e isso mostra o quanto a concorrência vai ser grande. E quando a gente fala de jogador com esse perfil, a gente sabe que não é fácil. Porque o Fabinho é um atleta de nível alto, que chega e já demonstra personalidade, que não se esconde em jogo grande e que tem a coragem de jogar no momento decisivo. E isso, para o Palmeiras, que está em busca de reforçar o meio de campo, é algo que pesa bastante. Mas o ponto central aqui é que o Fabinho ainda não definiu o seu futuro. Ele está tratando isso com calma, com cautela, pensando no melhor para ele e para a família. E a gente tem que respeitar isso. Afinal, o jogador tem uma carreira, tem uma vida fora do futebol e precisa tomar uma decisão com tranquilidade. Mas a gente também sabe que o Palmeiras, quando entra em um assunto desse, não pode ficar esperando para sempre, porque o mercado não espera. E se o Grêmio está na disputa, se outros clubes estão atentos, o Palmeiras precisa agir com inteligência, com rapidez e com estratégia. Porque o jogador é grande, o jogador tem qualidade e a torcida quer ver reforços que realmente façam a diferença. O que a gente não quer é ficar só no pode ser, no vamos ver, no vamos esperar, enquanto outros times se movimentam. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. No que pode ser considerado um dos capítulos mais surpreendentes da atual gestão, o presidente do Palmeiras, Leila Pereira, voltou a movimentar os bastidores do clube com decisões que prometem gerar repercussão intensa no mercado. Fontes próximas à diretoria revelam que, apenas 48 horas após uma reunião tensa em que bateu na mesa para cobrar resultados e mudanças estratégicas, a mandatária teria tomado uma decisão drástica envolvendo um dos principais nomes do elenco. O alvo da vez seria Rafael Veiga, destaque absoluto do meio-campo palmeirense, jogador que vem sendo decisivo nas campanhas recentes e considerado peça-chave para qualquer planejamento esportivo do clube. Segundo informações ainda não confirmadas oficialmente, a direção estaria avaliando uma proposta de um time mexicano interessado em contar com Veiga em suas próximas temporadas. O negócio, se concretizado, seria visto como uma manobra ousada da presidência, que, apesar da repercussão imediata entre torcedores e especialistas, poderia representar uma injeção significativa de recursos para o Palmeiras.
Fontes afirmam que a decisão de vender o jogador não teria sido motivada apenas pelo valor financeiro, mas também por questões estratégicas internas, como reestruturação do elenco e ajustes na folha salarial, algo que Leila Pereira tem enfatizado desde que assumiu o comando do clube. O clima nos corredores do clube é de expectativa e tensão. Jogadores próximos à Veiga estariam ainda tentando digerir a notícia, enquanto a torcida se divide entre incredulidade e apreensão. No mercado, o nome de Veiga é considerado valioso não apenas pelo desempenho técnico, mas também pela liderança dentro de campo. E a possibilidade de sua saída para o futebol mexicano tem gerado especulações sobre quem poderia ser o substituto ideal. Analistas esportivos já apontam que, se confirmada a transação, será uma das negociações mais impactantes dos últimos anos para o Palmeiras, mexendo com planejamento, elenco e até a estratégia em competições nacionais e continentais. Apesar do silêncio oficial da diretoria, rumores indicam que a decisão teria sido tomada de maneira rápida e definitiva, reforçando a imagem de uma presidência que não hesita em tomar medidas drásticas quando julga necessário. Entre torcedores, a expectativa é de que novos movimentos surjam em breve, seja para reforçar o meio-campo ou para buscar alternativas que mantenham o Palmeiras competitivo em alto nível. Enquanto isso, a iminência da saída de Rafael Veiga segue sendo o assunto mais comentado nos bastidores e nas redes sociais, com cada novo detalhe alimentando teorias sobre o futuro do clube e de um dos seus principais protagonistas. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!